Olá, seja muito bem-vindo ao canal Fisioterapia Especializada em Brazilian Jiu-Jitsu. Eu me chamo Alan Ogawa, eu sou fisioterapeuta e hoje nós vamos conversar um pouco sobre as lesões de ligamento cruzado anterior no Jiu-Jitsu. Nesse vídeo eu pretendo te ajudar a entender um pouco mais sobre essa lesão e como é feito o trabalho de reabilitação com um atleta lesionado. Antes da gente continuar, dois disclaimers. Cada caso é um caso e a sua lesão pode apresentar uma ou mais divergências dos casos que eu estarei comentando aqui nesse vídeo. Mas a linha geral de tratamento será muito parecida, principalmente quanto aos objetivos e os prazos de tratamento. As diferenças estarão principalmente no formato de trabalho, as chamadas condutas, que serão determinadas pelo profissional que estará te acompanhando nesse momento. Vale destacar também que nesse vídeo eu vou comentar sobre as lesões de ligamento cruzado anterior que acontecem de forma isolada, sem outras lesões associadas. Dito isso, vamos para o nosso vídeo. Para isso, eu vou seguir 6 tópicos. Tópico 1, o que é o ligamento cruzado anterior. 2, como esse ligamento geralmente é lesionado, o que chamamos de mecanismos de lesão. 3, quais os fatores de risco associados às lesões de LCA. 4, quais são os sinais e sintomas apresentados por alguém que passou por uma lesão de LCA. 5, quais serão os objetivos de tratamento com o atleta lesionado. E 6, qual é o tempo esperado para que esse atleta retorne aos tatames, o que chamamos de prognóstico. O LCA trata-se de um ligamento que fica dentro da cápsula do joelho e, devido ao seu posicionamento anatômico, ele acaba desempenhando 3 funções primordiais na estabilização do joelho: estabilizar a anteriorização da tíbia em relação ao fêmur, estabilizar a rotação externa da tíbia em relação ao fêmur e estabilizar a abdução da tíbia em relação ao fêmur. Essa estabilização acontece associada à função muscular, que é a primeira barreira para as lesões ligamentares. A lesão desse ligamento acontece quando os 3 eixos de movimento citados no tópico anterior são realizados simultaneamente, sendo possível, porém incomum, que esse ligamento seja lesionado quando somente um dos movimentos acontece. Além disso, é bem comum que essa lesão aconteça associada à lesão de outras estruturas, como os outros ligamentos do joelho, os meniscos ou ainda os ossos. Relembro que nesse vídeo vamos falar das lesões isoladas de LCA. A situação clássica em que esse ligamento é lesionado é quando o atleta realiza uma troca súbita e intensa de direção do movimento, principalmente quando está com o pé apoiado. No jiu-jitsu, esse movimento é bem evidente nas passagens de guarda, mas o mesmo mecanismo é apresentado quando, por exemplo, o seu adversário realiza um tiro de guarda e acaba pegando somente uma das suas pernas, ou ainda quando você recebe uma finalização como um leg lock e o adversário imobiliza o seu tornozelo e o seu quadril e realiza uma torção do seu tornozelo para fora. Nessa última situação, o perigo é maior, pois acaba geralmente afetando outros ligamentos também. Existem alguns fatores que nós utilizamos para determinar se o atleta tem predisposição para a lesão de LCA. O principal fator de risco são lesões prévias do joelho, principalmente nas em que não houve tratamento adequado ou não houve nenhum tratamento. Mas existem também fatores que são associados com as capacidades que o atleta tem. E esses são muito importantes, porque nós conseguimos facilmente identificar eles e principalmente treinar para que eles melhorem. De forma geral, nós vamos tentar entender se existe alguma diferença muito significativa entre as capacidades de um membro inferior e do outro. Essas diferenças podem aparecer, por exemplo, na circunferência da coxa, que é um sinal da massa muscular que você possui. Mas essa diferença também pode ser evidenciada em testes funcionais, como os saltos unipodais, em que o atleta com um pé só realiza um salto, 3 saltos, saltos cruzados, saltos em uma plataforma. Todos esses sinais podem nos ajudar a identificar diferenças significativas entre os membros. Caso você tenha passado por uma das situações citadas anteriormente, existem alguns sinais que podem te ajudar a entender se o que você teve foi uma lesão de LCA.
A primeira pergunta que eu faço para o meu paciente após ele relatar um mecanismo de lesão parecido com os que eu citei é se ele identificou a presença de um hematoma, ou seja, se a pele ali do joelho ou abaixo do joelho ficou roxa. Isso porque o hematoma ele é um sinal de que alguma estrutura foi rompida. Além disso, a presença de edema, ou seja, inchaço, também é um sinal de que alguma coisa ali está fora do normal. Na presença de um mecanismo de lesão como os citados, de hematoma e edema, eu parto então para os testes físicos. O principal teste utilizado nas lesões de LCA se chama gaveta anterior. Esse teste identifica se há um movimento exagerado anterior da tíbia quando a pessoa está com o joelho dobrado. Mas é importante ressaltar que a pessoa precisa ser testada também no lado contrário para identificar se essa falha que vai aparecer nesse joelho machucado ou não, ela também está presente no outro membro. E por fim, é comum também que a gente identifique uma falha durante os movimentos, em que o paciente andando, correndo, saltando ou fazendo qualquer movimento, ele identifica que o joelho parece solto. E é claro, nós também poderemos contar com as ressonâncias magnéticas, que são um exame padrão ouro que vai identificar se o que você teve foi uma rotura total do LCA. Os objetivos de tratamento eles vão variar de acordo com o grau de comprometimento do seu LCA. Caso as lesões tenham sido grau 1 ou grau 2, em que ainda há uma parte ou todo do LCA preservado, os objetivos correrão de uma forma. Caso a lesão tenha sido total, os objetivos correrão de outra forma. Eu vou descrever aqui os objetivos de uma lesão completa de LCA. No caso de uma lesão completa de LCA, é importante que você entenda que a cirurgia é uma decisão sua. Mas existem critérios que nós utilizamos como profissionais de saúde para te indicar se a cirurgia é ou não o melhor caso para você. Para atletas e praticantes de jiu-jitsu, de forma geral, a cirurgia sempre será indicada. Isso porque a modalidade exige bastante os movimentos citados anteriormente. Para que você faça a cirurgia, o ideal é que você chegue no dia da cirurgia já com algumas capacidades restabelecidas. E aqui eu destaco principalmente 3 pontos. Eu preciso que você tenha extensão total do joelho, flexão total ou pelo menos 120 graus de flexão e capacidade de recrutar a musculatura da coxa ativamente e voluntariamente. Tendo essas 3 características e tendo a consciência de como será o processo de reabilitação, você está apto para a cirurgia. Realizada a cirurgia, nós teremos agora de 10, 12 até 15 meses de tratamento, dependendo do que vai acontecer com você durante a sua reabilitação. Os primeiros objetivos serão relacionados com restabelecer as funções básicas do seu joelho e, caso você tenha feito um bom trabalho pré-operatório, esse passo será facilmente alcançado. Em seguida, nós começaremos os trabalhos de força unidirecionais, em que você, nos movimentos básicos de uma academia, por exemplo, conseguirá reproduzir alguns movimentos com bastante carga e sem comprometer o seu joelho. Ao fim do tratamento, nós começaremos a exposição à modalidade, incluindo alguns movimentos do jiu-jitsu em que são utilizados diferentes eixos de movimento e colocando carga sempre que possível. O tempo esperado, conforme eu citei, ele é bem variável, principalmente por causa da forma como você vai evoluir e conseguir se dedicar durante o tratamento e na presença ou não de alterações que podem acontecer durante o processo de reabilitação. O tempo mínimo que eu utilizo no meu consultório são de 9 meses, sendo bem comum que eu utilize 10 ou até 12 meses para pessoas que estão extremamente dedicadas e conseguem evoluir muito bem. E eu ressalto que o tempo é somente um dos fatores. Mais importante do que isso é nós entendermos que você precisa desenvolver muito bem os testes que nós utilizamos dentro do consultório para determinar se você tem capacidades funcionais adequadas para retornar ao esporte de maneira segura. Se você gostou do conteúdo e quer ver mais vídeos como esse aqui no meu canal, não se esqueça de clicar no botão de curtir aqui embaixo, porque só assim eu vou entender que esse conteúdo está sendo relevante e interessante para você. E sinta-se à vontade também para compartilhar esse vídeo com aquele seu colega que vive machucando o joelho no jiu-jitsu.